E hoje nós estamos na cidade de Sabará, aqui em Minas Gerais, uma cidade também histórica, contemporânea às demais cidades do ciclo do ouro. A cidade de Sabará, os registros de ocupação do local constam do início do século XVIII. Porém, Sabará tornou-se cidade, efetivamente, apenas no ano de 1838. Nós vamos dar um giro pela cidade, vamos conhecer o local, entender a sua história, vamos aprender fatos que marcaram o decorrer de toda a história da cidade de Sabará. Então, o que você tem que fazer? Continuar nos assistindo. Você não pode sair daí. Se alguém perguntar, basta você dizer, eu fui ali. Mas você foi ali aonde? A Sabará, em Minas Gerais. Com quem? Com Rodney Linhares. Não saiam daí e não esqueça de deixar o seu like em nosso canal, bem como inscrever-se também. Vamos lá. Sabem aquelas surpresas de viagens que nós volta e meia temos? Então, a minha surpresa de viagem desta vez chama-se Sabará. Eu jamais em toda a minha vida tinha ouvido falar nessa cidade. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha um amigo, que aliás mantenho essa amizade, o Luciano Felipe, o Maninho, cujo pai tinha o apelido de Jorge Sabará. Mas a cidade de Sabará eu nunca, em toda a minha vida, tinha ouvido falar a respeito. Sabará é um município brasileiro aqui no estado de Minas Gerais, região sudeste do país, que localiza-se na região metropolitana de Belo Horizonte e ocupa uma área de 302.432 km². Ou seja, não é um município tão pequeno assim e é constituído pelos distritos de Carvalho de Brito, Ravena e Mestre Caetano, além do distrito sede. Sabará tem origem no arraial de Bandeirantes que apareceu no final do século XVII. O povoado cresceu e foi criada a freguesia em 1707, que foi elevada a vila e município em 1711, com o nome de Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará. É cidade desde 1838. O princípio da história de Sabará está ligado à descoberta do ouro na região, então conhecida como Sabarabuçu, em finais do século XVII, e a presença de Borba Gato, que ali permaneceu após a morte de Fernão Dias, e que veio a ser o seu primeiro guarda-mor. Predomina, hoje, a versão de que quando o bandeirante paulista lá chegou, já encontrou uma povoação, e que o núcleo urbano por ele criado foi, na verdade, Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande, que está um pouco antes da entrada de Sabará, do outro lado do Rio das Velhas. A origem do nome é bastante controvertida. O viajante inglês Richard Burton ouviu, em 1867, que ele teria sido tomado de um velho pajé, que ali viveu em tempos remotos. Outro viajante, o sábio francês Saint-Hilaire, também dá uma versão pouco consistente, misturando corruptelas de termos indígenas. Segundo o historiador mineiro Diogo de Vasconcelos, o nome tem a ver com as particularidades geográficas da junção de um rio menor com um rio maior, como ocorre no sítio em que a cidade foi criada, onde o Ribeirão Sabará deságua no Rio das Velhas. Isso é bem mais aceitável, sabedores que somos de que os índios brasileiros das mais diversas nações sempre identificavam os acidentes geográficos compondo nomes conforme a configuração ou ideia concreta ou abstrata que tais acidentes sugeriam. Sabará foi elevada à categoria de vila por Antônio de Albuquerque, logo após o fim da Guerra dos Emboabas, juntamente com Ribeirão do Carmo e Vila Rica, como sede de comarca de uma importante região aurífera. Possuía a sua odiada casa de fundição, para onde deveria ser levado todo o ouro extraído na região para ser fundido em barras e devidamente taxado. A antiga comarca de Sabará era a maior de Minas Gerais, atingindo até a região de Paracatu e o Triângulo Mineiro. Foi em Sabará que morreu um dos delatores da Inconfidência Mineira, o coronel do Regimento de Auxiliares de Paracatu, Basílio de Brito Malheiro do Lago. Morreu amaldiçoando o Brasil e os brasileiros, e temendo ser emboscado em algum beco escuro, punido pelo povo de Sabará pela sua vil delação. Daqui também saiu um dos mais implacáveis devassantes da Inconfidência, o desembargador César Manite, ouvidor da comarca e escrivão do tribunal que condenou os inconfidentes. No princípio do século XIX, Sabará era dividida em Cidade Velha e Cidade Nova. A Cidade Velha era a região onde hoje ficam as igrejas de Nossa Senhora do Ó e Nossa Senhora da Conceição, e a Cidade Nova era a região que abrange o centro histórico e a parte baixa, em direção ao rio. Em 1823, Sabará recebeu o título de Fidelíssima, por decreto de Dom Pedro I, pela rápida adesão da província de Minas Gerais à independência.
A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Sabará, é uma igreja católica, cuja construção foi iniciada no século XVIII e interrompida no final do século XIX. A obra é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e se caracteriza principalmente por ter uma capela interna menor e de taipa, inserida no corpo de uma edificação de pedra, maior e inacabada. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi fundada em Sabará no ano de 1713, poucos anos após o estabelecimento do arraial. Neste ano, foi construída uma pequena capela de taipa, que se supunha provisória. Em 1757, a Irmandade recebeu terrenos adjacentes à capela para construir uma igreja de grande porte, obra que se iniciou em 1767. A capela de taipa, preservada no interior do que seria a igreja principal, construída em pedra, como as obras da igreja principal foram interrompidas antes do acabamento das alvenarias. O edifício apresenta uma oportunidade excepcional para se conhecer a tecnologia construtiva empregada em edifícios deste porte naquele local e época. Trata-se de um exemplar que ilustra a transição do uso do barro e madeira utilizado em outros edifícios religiosos mais antigos em Minas Gerais para o uso de pedra revestida de cal. Tal mudança decorre do enriquecimento da capitania e consequente chegada de artesãos de Portugal e das cidades litorâneas que dialogavam mais proximamente com a metrópole. A sua fundação data de 1713. Ela tem uma característica muito peculiar. Como vocês podem observar, o seu altar ele é mais alto do que o átrio e a nave. Geralmente o átrio e a nave são mais altos do que o altar por uma questão de acústica, para que a voz do pároco, do padre, daqueles que estiverem trazendo alguma meditação possa ser ouvida com mais clareza. Podemos ver um antigo púlpito de pedra ali no nosso lado esquerdo e no lado direito da igreja, mas também podemos encontrar um púlpito semelhante em nosso lado direito e lado esquerdo da igreja, para que o padre pudesse escolher a melhor posição para ele trazer os sermões, uma vez que muitas vezes a igreja estava muito cheia e ele precisava de uma posição na qual a sua voz tivesse um alcance para todos os presentes. Agora nós estamos diante da matriz de Nossa Senhora da Conceição. A matriz de Nossa Senhora da Conceição está situada na parte baixa da cidade, nas proximidades da igreja de Nossa Senhora do Ó, na autêntica parte velha que hoje na realidade tem aspectos mais novos do que a região central de Sabará. Ela é popularmente chamada de Igreja Nova ou Grande, tradição que vem desde a época de sua construção, em substituição da capela primitiva existente naquele local. Essa igreja ela é uma das mais antigas igrejas do estado de Minas Gerais e ela rivaliza em antiguidade com a matriz de Raposos e a sede mariana, mas a data precisa da sua construção não é conhecida. A documentação que sobrevive é muito escassa. Pessoal, vocês imaginam, pouco se sabe quem foi o autor desse projeto. Alguns dizem que em 1714 apareceram referências à Igreja Nova e em 718, conforme a carta do governador Dom Pedro de Almeida, o rei de Portugal, ela já estava bem adiantada, inclusive no que diz respeito à decoração, porque ele afirma que em Minas só havia duas igrejas em condição decente, a de Ouro Preto, que provavelmente deve ser a matriz do Pilar, e a de Sabará. Já no ano de 1720, ela é chamada de Igreja Grande ou Igreja Matriz. A construção dela e a decoração estão ligadas ao esforço do padre José de Queiroz Coimbra, que foi o seu vigário por mais de 60 anos. Pessoal, agora nós vamos conhecer a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, aqui em Sabará. Vocês não vão acreditar, mas a gente vai pisar em corpos. Duvida? Então continue, não saia daí que você vai ver que é verdade, eu não minto. E vocês vão ver, foi tudo filmado, registrado e contado por uma pessoa que conhece a história da igreja de trás para frente, de um lado para o outro. Então não saiam daí, continuem em nosso canal.
Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de inscrever-se e de tornar-se membro também. Estamos na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Estou aqui com o senhor Ari dos Anjos. Senhor Ari, nessa igreja as obras predominantes são de Aleijadinho? A maioria são só as imagens. Os altares são de Francisco Vieira Serra e ficou para Aleijadinho só as imagens. São Simão Stock, São João da Cruz, os 2 púlpitos estão lá dentro, tudo lá dentro. Os 2 Atlantes lá no fundo segurando as colunas, as grades laterais, vocês vão ver a perfeição que são de acordo com aquela época, né? 13 anos que ele morou aqui, a 100 metros daí. Ele vinha por baixo, saía na torre aqui para fazer as obras. Que interessante, hein? E aquela mesa lá no fundo, embaixo da oratória, que ele trabalhava nela. Posso ir até lá? Pode olhar. Tem até furos aí para a fixação da terra. Então, como disse o senhor Ari dos Anjos, Aleijadinho, Francisco Lisboa, Antônio Francisco Lisboa trabalhava nessa mesa. Vejam. Senhor Ari, muito obrigado pelas informações. Eu vou ali agora filmar a outra parte da igreja. Há quanto tempo o senhor é membro dessa congregação? Eu sou recepcionista há 17 anos. Eu sou torneiro mecânico, aposentado. Então eles me convidaram, vem para aqui, eu não conheço, vamos te dar um curso e saber receber turista. Então tenho 17 anos. E o fazes muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Eu também agradeço. Se todos os locais turísticos tivessem um recepcionista como o senhor, com conhecimento, que soubesse explicar e tivesse paciência, a área de turismo teria crescido ainda mais aqui na cidade, né? Aqui, lá dentro tem um outro que me explica muito também, o Antônio, ele sabe tudo. O que o senhor tem a nos dizer sobre essa igreja? Eu soube que o senhor conhece essa igreja, a história dela desde o início, né? Essa aqui, na região metropolitana de BH, é a única igreja que ainda é particular. Então, essa igreja não pertence à arquidiocese. Ela ainda é da Ordem Terceira. A Ordem Terceira hoje aqui são 140 irmãos. E no século XVIII, essa aqui era a igreja da elite branca. Era só comerciante, militar, barão, baronesa, comendador. Tinha um médico para autenticar a brancura. Tinha que ser branco também, além de ter dinheiro, né? E hoje ela está com 140 irmãos. Agora, por incrível que pareça, dos 140 irmãos, hoje eu acho que a maioria é negra. Que interessante. Negro numa entrada e hoje ele que comanda, ele que mantém a igreja. Qual é a data de fundação da igreja, o ano, a época mais ou menos? 1763. 1763, 260 anos? Seria isso, é? Não, é menos, né? Porque essa aqui é a igreja mais nova aqui de Sabará. Ela é 60 anos mais antiga, mais nova que a igreja Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é de 1701. Né? Dá para falar que essa daqui é a caçula, né? Que é a caçula de Sabará. O seu Antônio nos passou a informação de que essa numeração concerne as sepulturas das pessoas. Ou seja, neste local funcionavam sepulturas em todo o chão da igreja, não apenas nessa parte, mas também ali do outro lado, né, seu Antônio? Também, né? Para todo lado aqui. Todo o chão da igreja era composto, representava sepulturas. Aqui eu contei no livro de óbito 1.200. Que interessante, né? Eu parei no 1.200. Não tinha caixão, só colocava o corpo, aí Só um pano, né, compadre? O contato do corpo, a água do corpo, com a umidade que sobe da terra, com o cal por cima, aquilo ali era rapidinho. Todos esses púlpitos foram feitos por Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa. Ali nós temos outro púlpito. O teto foi feito por quem, seu Antônio? Pinturas é o Joaquim Gonçalves da Rocha. Joaquim Gonçalves da Rocha foi o pintor que fez as pinturas do teto.
Espero que vocês tenham gostado de Sabará, em Minas Gerais. Realmente uma cidade de bastante preservação histórica, com casas tombadas pelo patrimônio histórico, igrejas, enfim, vários monumentos que nos remetem à época do ciclo do ouro também. Enfim, a toda a época colonial do Brasil. Afinal de contas, Minas teve uma participação muito importante na história desse nosso Brasil. Aqui nós nos despedimos de Sabará. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe e que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Existem partes assustadoras desse vídeo, né? Mas vamos passar batido. E se alguém perguntar aonde você foi, simplesmente diga: fui ali, a Sabará, Minas Gerais. Com quem? Com Rodney Linhares.